Namorar virou coisa do passado. Hoje em dia, em tempos de ghosting, talking stage, expectativas líquidas, o amor se tornou uma tarefa quase impossível. E para entender esse fenômeno, estamos aqui com Lígia Baruch, escritora e doutora em psicologia pela PUC-SP. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. E para começar com as nossas dúvidas, eu queria perguntar por que tantos jovens hoje parecem tão desacreditados no amor romântico? Eu tenho duas hipóteses. A primeira é muito em função de um letramento de gênero que veio decorrente de uma onda do feminismo, que a turma jovem, principalmente as mulheres da geração Z, porque eu sou geração X, que aí é uma outra temática, mas as mulheres jovens que já se socializaram afetivamente na internet, tiveram acesso a conteúdos feministas e de gênero, tais como A Prateleira do Amor, que é um livro bem conhecido da minha colega Valesca Zanello. Então, todo esse letramento de gênero, ao mesmo tempo que a crise da masculinidade tradicional fez com que houvesse um certo questionamento ou um pessimismo muito grande, pelo menos divulgado nas redes, em relação às relações heterossexuais. Certo. E você acha que o namoro ele está se ressignificando ou que as pessoas estão só desistindo dele? Eu acredito firmemente que ele está se ressignificando. E eu venho trabalhando nesse tema, que é o tema da transformação da intimidade na era digital, na nossa época contemporânea. Sim. Porque acredito que amor, como crença, está em franca transformação. Então, quando eu falo de amor, quando eu falo de namoro, a gente está falando de uma construção social, e sendo uma construção, se transforma no tempo. Então, hoje a gente está vivendo um grande embaraço de crenças e ideias antigas que estão caindo por terra e novas que ainda estão chegando, mas chegam às vezes misturadas com essas crenças antigas. E às vezes as pessoas também querem o melhor dos dois mundos. Sim. Então, por isso que a gente vive uma verdadeira torre de Babel hoje. Homens se queixando de mulheres, mulheres se queixando de homens, pessoas dizendo, que sorte que eu sou gay, sendo que o que eu percebo é que qualquer relação dá trabalho e cria tensão. Sim. Mesmo as relações homossexuais, homoafetivas, relações familiares, relações de amizade. E uma coisa que eu penso muito é que minha mãe, minhas tias, elas sempre falam, vocês hoje estão dificultando muitas coisas, porque antes a pessoa conhecia alguém e olhava assim a vida da pessoa, o estilo de vida, as ambições e defeitos, qualidades e acabou. Hoje em dia a gente olha as redes sociais, a forma que a pessoa se veste, as gírias que a pessoa usa, tudo isso é determinante para você decidir se você quer estar com uma pessoa ou não. E aí eu queria perguntar se você acha que isso é uma coisa que veio de uma forma positiva, talvez para criar mais identificação entre as pessoas antes de entrar no relacionamento, ou que isso é um impedimento para essas pessoas realmente se permitirem conhecer pessoas que elas vão se conectar? Uma pergunta bem interessante, só que a resposta é complexa. Acredito que antes era mais simples se relacionar, assim como era mais simples entrar no mercado de trabalho. Tínhamos 4, 5 profissões, para quem tinha privilégios de chegar à universidade. Na questão amorosa, também o repertório da busca amorosa ele era muito pré-determinado, havia quase um manual. Todas as mulheres queriam noivar, casar, ter filho. Isso era uma certeza. Sim. Hoje não é uma certeza, isso é uma possibilidade. Muitas mulheres hoje questionam o trabalho que é se relacionar, o trabalho que é cuidar de filhos, e não estão mais aceitando essa sobrecarga dessa jornada tripla de trabalho. Então, na busca amorosa, era esse repertório, como sua mãe disse, é de boa família, é um cara responsável. Então, essas diretrizes eram suficientes. Hoje, o que a gente observa é uma complexidade maior. Então, por exemplo, há 30 anos atrás,
quando eu estava no consultório, as escolhas eram dessa forma, né? Como você está dizendo. Hoje surgem coisas novas para tornar mais complicado. Por exemplo, hoje eu vejo casais brigando porque normalmente a mulher é progressista, é de esquerda, o homem é mais de direita, mais conservador. A gente tem pesquisas mostrando como nas novas gerações há um desencontro tremendo em termos ideológicos e políticos, e esse é um pré-requisito hoje fundamental numa busca amorosa. Sim. Tanto que os próprios apps têm colocado isso, né? Essa função de você localizar qual é o seu perfil ideológico, se mais à direita ou mais à esquerda, né? E a gente fez uma matéria no Portal Tela falando sobre as fases do namoro moderno, então a gente falava de ficante, de conversante, de ficante sério, de namoro, e aí surgiu uma dúvida muito grande, que era, será que as pessoas hoje em dia determinaram essas fases para alinhar expectativas, então em que pé que nós estamos, ou será que é só um medo do compromisso, de se decepcionar e de talvez você se entregar mais do que a outra pessoa? Uhum. E a gente ficou com essa dúvida. Por que será que os jovens estão definindo isso hoje em dia? Ficou realmente mais complexo uma situação de compromisso. E o medo está associado a isso. Então, eu diria que as duas coisas, né? Como ficou mais difícil, as pessoas estão com medo. E aí o medo leva a comportamentos de proteção. E uma forma de se proteger de uma entrega é você estabelecer mais etapas iniciais, né? Então, antes de chegar a um casamento, vamos nos experimentar, vamos ver como é. E aí é importante ressaltar algumas características da transformação de consciência, de mentalidade, que está levando a essa diferença, né? Hoje, as mulheres já conseguem, como eu coloquei, entender que casar não é uma certeza, que ter filhos não é a certeza, e como a vida está mais complicada em termos financeiros e profissionais, muitas pessoas estão optando por primeiro construir uma base sólida financeira e profissional para depois casar, porque casar implica custos, né? E eu ouço muito isso no consultório. Como é que eu vou namorar se eu estou desempregado? Como é que eu vou casar se eu não consigo pagar o aluguel? Então, muitos jovens permanecem na casa dos pais por mais tempo, alongando a adolescência até 30 anos, 35, porque a vida está mais complexa também, né? A gente não separa um aspecto profissional do aspecto emocional, afetivo, né? Os homens também estão vivendo uma crise de identidade, porque tem ainda uma expectativa que o homem seja aquele bem-sucedido, provedor, mesmo que seja de uma forma nostálgica. Mesmo em mulheres jovens, eu observo um certo incômodo quando o homem propõe no primeiro encontro dividir a conta do motel, coisas assim. Então, a gente vê um comportamento novo de mulheres super donas de si, mas com uma certa nostalgia de comportamentos antigos, de querer ainda esse homem protetor. E os homens não estão podendo dar conta disso, porque eles estão muito atrás das mulheres. As mulheres estão numericamente à frente em termos de estudo, principalmente nas graduações e pós-graduações. Então, a gente vê que as mulheres estão, assim, avançando muito rapidamente nessa questão de um mercado de trabalho que elas foram muitos anos impedidas ideologicamente, Sim. dizendo que esse não era o lugar feminino, uma pauta que, graças aos movimentos de mulheres feministas, avançou muitíssimo, ainda tem muito a avançar, ainda ganham menos em cargos iguais aos homens, e com tudo isso, acho que as mulheres querem homens iguais ou em melhor situação que elas. Aí a gente entra num grande paradoxo, porque os homens estão começando agora a descobrir os encantos da paternidade, de falar de sentimentos, mas estão vivendo uma crise, muitos deles, né, sem saber como ser esse homem desconstruído.
Então, não sei se ficou complexo. O que eu quero dizer é que para homens e para mulheres a gente está vivendo uma transformação Sim. radical e como todo processo de transição, a gente encontra paradoxos, ambivalências, incongruências Sim. nesses relacionamentos. Inclusive, eu vejo isso muito refletido nas redes sociais, das mulheres falando, quem casou, casou, não tem homem para mim em 2025, e os homens falando, se as mulheres são tão independentes, por que você não me chama para sair? Por que você não chega em mim numa festa? E aí fica nessa briga. Mas, Exato. falando de redes sociais, então, eu queria Uhum. perguntar se você acha que as redes sociais também transformaram o namoro, não todos, mas alguns, em espetáculo, que tem gente que só tá junto para ter alguém para postar ali, alguém para tirar umas fotos, botar no feed. Uhum, sim, a gente vive a sociedade do espetáculo. Esse é um livro já antigo, mas que está cada vez mais atual, onde todo mundo quer seus 15 minutos de fama. E, assim, tudo isso vende, né? E quando eu falo vende, não é só se você tem um produto para vender, mas a beleza corporal é um capital, o fato de você estar bem casado ou namorar com um cara assim ou assado, ou você tem uma namorada troféu, tudo isso é um capital que é utilizado para construir essa imagem de si mesmo de sucesso. Como todos hoje somos empresários de nós mesmos, as redes sociais funcionam como essa grande vitrine. E nessa grande vitrine a gente mostra as máscaras, o que é bonito, o que passa a ideia de sucesso, seja profissional, seja afetivo. E aí o namoro é um capital, ainda mais no mercado que está cada vez mais caótico, onde todo mundo reclama de que não acha parceria interessante. Então, sim, eu acho que ali se confunde a vida real com a vitrine. Sim. E nessas redes sociais também, principalmente nos últimos 2, 3 anos, a gente viu o surgimento de várias contas, como do lado das mulheres tem a Super Vulgar, não sei se você conhece, e do lado dos homens tem uma agora que apareceu, Café com Teu Pai, que ficam dando conselhos amorosos para homens e para mulheres que geralmente são muito polêmicos, às vezes conselhos muito conservadores, ou conselhos também que acabam diminuindo os relacionamentos. E aí eu queria perguntar, você acha que esses excessos de conselhos nas redes sociais, às vezes de pessoas que não têm nenhum conhecimento, só as experiências próprias, acaba confundindo ou ajudando as pessoas? Confundindo, muito mais. Claro que pode ter um perfil bacana, e eu vejo muitos colegas, não só psicólogos, psicanalistas, postando, porque assim, se a rede já foi tomada por coachings despreparados, pelo menos vamos estar lá também para trazer um pouco de conteúdo mais embasado, Sim. dentro da limitação possível da mídia, né? Mas, de forma geral, eu te digo que esses conselhos, eles atrapalham muito mais do que ajudam. Sim. E em meio a toda essa loucura de hoje, de redes, de capitalismo afetivo, de questões políticas polarizadas, religiosas, ideológicas, Isso. o que seria um vínculo saudável, um relacionamento saudável? Essa pergunta também é de $1 milhão. Mas eu tenho pistas. Acho que uma relação saudável hoje, ela se assemelha muito a uma relação de parceria, de companheirismo, de apoio mútuo e amizade. Muito já se falou da diferença entre paixão e amor, e a gente já entende hoje que a paixão ela tem um tempo, que a paixão implica em uma idealização do outro que não se sustenta na rotina. Na melhor das hipóteses, uma relação começa apaixonada e depois vai se transformando em amor. Isso é o ideal, né? E essa relação de amor implica em você deixar cair as idealizações. Quando você começa a se decepcionar, você começa a enxergar o outro real, não o outro que você criou na sua fantasia. Então, na melhor das hipóteses, hoje, eu diria que uma relação saudável é essa que vence essa idealização apaixonada, que vence isso que eu costumo chamar também nas redes de intoxicação romântica, que seria esse excesso de idealização,
esse excesso de expectativa de que uma única relação vai dar conta de todas as necessidades de uma pessoa, né? Essa mitologia de alma gêmea, que foi muito internalizada, né? Esse mito lá do Banquete de Platão, que cada filósofo falava da sua teoria amorosa. Isso, né, parece que não saiu, né, do nosso psiquismo, ficou quase como uma questão arquetípica, e mesmo que a gente se perceba desconstruindo ideologias românticas, amorosas, do que é típico de homem, do que é típico de mulher, do que é uma boa relação, acho que isso às vezes confunde também. Sim. Então, acho que uma boa relação é essa que consegue desconstruir esse ideário romântico muito antiquado, e cada casal que vai fazendo a seu modo uma reinvenção amorosa a partir desses referenciais, mas atualizando esses referenciais para um homem ou uma mulher que são iguais de direitos e deveres, que cuidam igualmente das suas carreiras,